avivamento segundo as Escrituras. Quando nós discutimos com os irmãos administradores o porquê desse tema, porque nós ressaltamos avivamento segundo as Sagradas Escrituras, porque existem muitas definições, muitos conceitos do que é avivamento. Vocês conseguem ver bem aí, né? Tá fácil de ver? Tá todo mundo vendo? Alguém dá um ok aí no áudio, por gentileza. Tá. Tá ok. Tá ok, né? Então, existem muitos conceitos, existem muitas definições, certo? Muita gente fala muita coisa, mas o que seria avivamento segundo as Escrituras? Nós vamos traçar um panorama, e esse termo não pode ser só conjecturado no Novo Testamento, certo? A Bíblia toda, as Sagradas Escrituras, em diversas passagens, aqui a gente vai trazer o que os estudiosos e aqueles que se aplicam na palavra entendem como claramente um sinal de avivamento, certo? Então, nós vamos trazer um panorama do Antigo Testamento até a Igreja Apostólica, certo? Como todos sabem, quando nós falamos de Antigo Testamento, Novo Testamento, nós falamos da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com o homem, certo? Depende muito da sua visão. Alguns têm a visão das Escrituras a partir de um aliancismo, entende que a promessa de Deus, a forma que Deus age, é de acordo com alianças. O Senhor vai fazendo renovações das alianças na história. Outros entendem como dispensações, né? Dispensação entende-se revelações. Então, revelação da inocência, revelação do pecado, enfim. Mas, de forma simples, o Antigo Testamento também pode ser chamado Antiga Aliança. Isso, aqui a maioria já são estudiosos, enfim, tem bastante compreensão. Então, no Antigo Testamento, o Senhor já fez aliança. E se existe aliança, existem também avivamentos ou reformas espirituais. Certo, queridos? Por quê? Se Deus fez uma promessa, se Deus fez um pacto, e aqui já nós precisamos enfatizar que promessas, não estamos falando de promessas conforme a nossa tradição entende muitas vezes, que é aquela promessa material, que se você não morrer, ou melhor, você só morre se cumprir, não é essa, certo? É a promessa da salvação, que não preciso dizer isso para vocês, mas a promessa que Deus fez, primeiramente com o seu povo Israel, né? A promessa da eleição com o povo de Israel e a promessa de um avivamento é trazer de volta, né? Fazer com que nós vivamos aquilo que o Senhor quer, certo? Voltar, eu gosto de usar essa expressão, que eu acho que foi a expressão mais feliz quando se vai citar avivamento, que é voltar ao primeiro amor, certo? Voltar ao primeiro amor, conforme o apóstolo João fala com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Então, eu acho a melhor expressão é voltar ao propósito de Deus. É uma reforma espiritual. Alguns homens de Deus vão dizer que a igreja está sempre se reformando. Então, a reforma faz parte da igreja. Este avivamento começa primeiro individual, certo? Nós sempre estamos buscando nos reformar, né? Avivar, nos retornar ao primeiro amor. Mas, vamos lá, diretamente ao assunto. No Antigo Testamento, nós podemos perceber de início, alguns estudiosos consideram o primeiro avivamento espiritual na história de Jacó. Sabemos que na história de Jacó, logo lá em 34 de Gênesis, por esses capítulos 34, 35 de Gênesis, houve aquela fatalidade com Diná. Diná foi abusada sexualmente, certo? Em outras traduções diz que Diná foi desflorada, não é isso? E o
queridos, o ato que Siquém fez com Diná fez com que ele se arrependesse, voltasse atrás. A gente conhece bem a história, vocês leem bastante Bíblia. Siquém voltou atrás e disse, não, agora eu fiz isso com Diná, mas eu vou casar com eles. Simeão e Levi, tomados por ódio, por vingança, mataram todos os habitantes de Siquém. Vocês sabem disso, né? Fez uma chacina. Isso fez com que a família de Jacó fosse mal vista perante os outros povos. E colocou em risco a família de Jacó. E como Deus é um Deus fiel nas suas promessas, e Deus, desde Abraão, prometeu que a posteridade dele seria bendita todas as famílias da terra, o Senhor, ele aparece a Jacó. O Senhor aparece a Jacó e fala para Jacó ir a Betel. Jacó tem um encontro com Deus, certo? E quando ele tem um encontro com Deus, ele, que antigamente fazia vista grossa para a idolatria, certo? Ele sabia que as mulheres dele, as concubinas, e as mulheres também de seus filhos levavam ídolos, inclusive a que ele amava, era idólatra, né? Raquel. E viviam a prática, deliberadamente viviam a idolatria. Eram idólatras, certo? E, ao mesmo tempo que Jacó percebe isso, ele diz, né, para os seus familiares, principalmente as mulheres, né, nesse ponto, que deixassem os ídolos, que abandonasse a idolatria. E eram ídolos estrangeiros. Vocês vão perceber que ao longo da história, todo pecado, como nós já conversamos aqui, já tivemos reunião, todo pecado inicia-se com a idolatria, certo? E no Antigo Testamento não foi diferente. E Deus ilumina, assim, Jacó e pede para que todo mundo jogasse fora as argolas, que era um sinal, né, de direção às divindades, os ídolos, tudo que remetesse à idolatria. E que o povo voltasse ao Senhor, se arrependesse. Quando ele fez isso, né, o Senhor soberanamente interveio naquela situação, certo? Com arrependimento, com rompimento do pecado, o Senhor fez com que a família de Jacó não mais fosse perseguida. Por isso que Jacó foi até Betel, né, e edificou um altar. Em linhas gerais, queridos, o que nós estamos querendo dizer aqui, que Deus envia um avivamento espiritual a Jacó em resposta da oração do povo. O povo estava angustiado, com medo da morte, mas também estava arrependido. E o Senhor visitou o povo com a sua presença e com a proteção. Então, é um sinal de avivamento. É um sinal claro já de avivamento. Podemos dizer que foi o primeiro avivamento das Sagradas Escrituras. A maioria dos teólogos concorda com isso. Vou trazer fontes para vocês, tá? Vocês vão sair daqui, pelo menos com as fontes para vocês buscarem melhor, crescerem melhor neste assunto, que é importantíssimo, é uma necessidade, é um alerta que a igreja precisa acender, que é a necessidade de um avivamento. Outro sinal claro de avivamento no Antigo Testamento, queridos, é o período dos juízes. Eu recomendo a vocês, leiam o livro de Juízes. Os pregadores aqui, tem pregador de reunião de jovens aí, não tem? Tem jovem aí que prega. Ora ao Senhor, para Deus lhe dar uma palavra em Juízes. Medita no livro de Juízes, é bom demais, rapaz. Tem muitas lições, é muito rico, certo? No livro de Juízes, vocês estão me escutando bem? Tudo certinho aí? Tudo Perfeito. Preguem Juízes. Juízes é bom de pregar. É bom de pregar. Principalmente porque Juízes fala de uma apostasia do povo de Israel. Era uma confusão, queridos. Era uma loucura, né, no livro de Juízes, né, no período dos Juízes, certo? Os juízes nada mais são que líderes carismáticos que o Senhor levantou para romper a apostasia.
Existia um ciclo vicioso no meio do povo de Israel. Era, queridos, arrependimento. O povo se levantava, caía. Era graça, perdoe a expressão, certo? Principalmente se tiver algum pai aqui acompanhando. Era graça e desgraça. Vocês perdoem. Na Bahia, desgraça é um xingamento, viu, gente? Na Bahia, desgraça é um xingamento terrível. Não vai chegar aqui e falar. E os pregadores também, né? Que se vier aqui para a Bahia, não pregue, não falem desgraça, certo? Mas desgraça é a falta da graça, certo? Enfim. Então, não sabia que. Não, você pode falar tranquilo, mas na Bahia, se você for falar com. Vai pregar para a igreja, né? Vai se direcionar a alguém da Bahia, quando falar a palavra desgraça, que é falta, né, da graça, né, desse poder de Deus, e graça tem vários significados, né? Graça é simpatia, graça é nome, graça é tudo de bom, né? E para nós, graça é Jesus, é Cristo, aquele que se encarnou. Então, quem vive em desgraça, vive sem ele, vive vazio dele, fora dele, ainda não reconheceu como seu Salvador, certo? Então, assim, só para vocês entenderem, porque né, essa reunião também é cultura, tá bom? É assim, enfim. E no período de Juízes era assim, no livro de Juízes, se a gente parar para olhar, é cerca de 8 vezes que o povo caiu e se levantou. Era terrível, era uma inconstância terrível, apostasia em si. Casamentos com povos estranhos, idolatria, alianças políticas com povos de todos os tipos, era uma desordem terrível, deturpação moral, de todo modo, queridos. Israel, quando se olhava para Israel, não era como assim no tempo dos reis, em algum momento que tinha um rei que agradava o Senhor. Era quase impossível de distinguir Israel como povo de Deus. Era tudo igual aos outros povos. A deturpação moral era terrível, certo? Então, com isso, nós sabemos, né? O salário do pecado é a morte e consequência da justiça de Deus a ira. Nós sabemos que definitivamente o Senhor vai aplicar sua ira no fim, né? E a ira de Deus, terrível coisa é a ira de Deus. Mas o Senhor se irava. E a ira de Deus não é como a nossa ira. Não é uma ira carregada de injustiça ou de pecado, é uma ira santa. Se irava e fazia com que um caos acontecesse em Israel. Deus permitia que outros povos saqueassem, Deus permitia que regiões de Israel fossem dominadas por outros povos, Deus permitia atrocidades, matanças até que se tornaram discussões teológicas do caráter de Deus, do porquê Deus. Por isso eu estou dizendo, leiam Juízes, né? Vamos ler as Escrituras, é tão bom, queridos, a gente... nós acabamos com a era das redes sociais, com os podcasts, né, com as telas, enfim, é muito bom a internet, nos leva, né, a caminhos, a gente tem uma fonte na mão, mas a gente acaba sempre estando preso, né, a interpretações, ao que outro falou, e é importante, não estou dizendo que não é importante, mas a gente está deixando de ler o texto, de ler primeiro para depois ir buscar, certo? Vamos ver na fonte, ao invés de você ver um panorama do livro de Juízes, veja também, né, de Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, que vocês gostam bastante, né? Qualquer que seja outro estudioso, veja e leia a Bíblia, pegue o texto, leia as Escrituras, né? Nós vamos entender aqui que o avivamento, ele começa, inicia a partir do momento que o povo tem a Bíblia como o centro, queridos, para entender a vontade de Deus, para voltar ao projeto daquilo que Deus quer para o seu povo, para os seus eleitos, para os filhos de Deus. Então, vejam, mas leiam também, tá certo? Vai lá no texto, vocês vão perceber alguma coisa, às vezes, né, vai despertar alguma coisa aí, vocês vão para o comentário bíblico, para o dicionário bíblico, comparar traduções, expande, vocês vão saber explicar, porque os questionamentos que nós estamos tendo é conforme aqueles memes que estão tendo lá, né? 30 ateus contam o evangelho. Vocês vão ser assim, a gente vai ser, nesse mundo vai ser assim, gente.
certo? Eu sei que eu estou sendo um pouquinho sensacionalista, mas vai ser assim, certo? E aí a gente sempre fica muito limitado ao que tal fulano falou. Perfeito, não estou batendo nisso. Mas conheçam o texto, tá? Conheçam, porque vai ter alguém que vai falar do livro de Juízes lá, de uma matança de alguém, de uma situação que, né, que vai questionar o caráter de Deus. Você tem que ter propriedade, saber falar. Voltando ao assunto, para não me empolgar. O Senhor se ira e, né, Deus, ele não faz as coisas em meio ao acaso, né? Deus, queridos, todos os planos de Deus são perfeitos. O Senhor, a palavra diz, lá Paulo fala em Romanos, né, 11, quando tem aquele cântico, que os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, indecifráveis. Deus permite a opressão naquela época para o povo buscar a Ele, para o povo se arrepender. A opressão, a perseguição, a luta fez com que nesse período ocorressem alguns avivamentos, certo? E os juízes são levantados justamente para trazer o povo ao centro da vontade de Deus, certo? Então, nisto aí, o Senhor levanta um homem, que é Otoniel, certo? E eu separei até um versículo aqui, Juízes 3:10. Gente, abra uma Bíblia, deixa a Bíblia aí aberta, tá? Juízes 3:10, alguém pode ler para mim, por gentileza? Vou olhar o cronômetro aqui agora, 17 minutos. Meu Deus do céu, mas vai dar certo. E aí, quem pode ler para mim? Juízes 3, verso 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz em Israel. Foi para a guerra, e o Senhor nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Perfeito. Vejamos só. Olha que coisa profunda isso aqui. Otoniel foi levantado por Deus para fazer a distinção do certo e do errado, do bem e do mal, certo? A partir de Otoniel, o Senhor se instrumentaliza de Daniel, ou melhor, de Otoniel, perdão, para trazer de volta a religião verdadeira. Porque o povo estava perdido, gente. E a partir de Otoniel, olha só, o Espírito do Senhor estava sobre ele, certo? Eu aqui abri o texto para a gente meditar junto. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, certo? E vejamos aqui que a expressão ele seria juiz de Israel. Traz claramente que ele vai trazer de volta a verdadeira religião, o sentido de se adorar a Deus. Gente, vão meditando aí, acordem para a vida aí, vão meditando e vão trazendo para os tempos da gente, certo? Vão tentando contextualizar para os nossos tempos. O que ele faz? Ele é juiz, ele é encarregado de dizer o que é certo e o que é errado. E ele está com a unção do Espírito Santo. A primeira coisa que ele fez foi acabar com a idolatria, jogar fora todos os ídolos. Depois você lê esses capítulos, lê o livro de Juízes, certo? Acabou com os cultos falsos, com as falsas religiões, voltando então o povo à verdadeira adoração, o culto ao único Deus, queridos. O que aconteceu com isso? O povo se arrependendo, o povo rejeitando o mal, o povo buscando o Senhor. Paz durante 40 anos nos termos de Israel. É considerado o início de um avivamento. Deus trazendo de volta, vou enfatizar bastante isso, o povo no centro da sua vontade. Certo, queridos? O próximo que nós podemos ver aqui, e ainda está nesse slide, é Samuel. Perfeito também. Muito bom de meditar em Samuel tem muitas lições. Samuel foi o último juiz, certo? E o povo novamente se afastou do Senhor. Repetiram novamente os ciclos, certo, prezados?
e a Arca da Aliança estava nas mãos dos filisteus. Vocês sabem que a Arca da Aliança era o sinal da presença de Deus. Então, de certo modo, Israel começou a sentir-se afrontado pelos filisteus e estavam com saudades da presença de Deus, certo? Eu vou pedir para vocês lerem aqui. Vocês estão, quem está com Bíblia é fácil? 1 Samuel 7, verso 1 a 4. Então vieram os homens de Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Balaíns e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Queridos, veja só, olha que coisa interessante. O povo estava há 20 anos sem a arca, ou seja, há 20 anos com saudades da presença de Deus. Deus permite que a arca volte. Eles tinham símbolo da presença, mas eles não tinham a presença. Samuel, como um líder, percebam, novamente, o Senhor sempre levanta um, né? Como líder, orienta, se arrependam, busquem o Senhor, se inclinem ao Senhor, deixem seus deuses estrangeiros, deixem as imagens de Astarote, volte o coração ao Senhor, obedeça ao Senhor. Perceba só, contextualizam novamente, gente, contextualize com o nosso dia de hoje. Eles tinham a arca, símbolo da presença, mas não tinham a presença de Deus. Samuel chama o povo ao arrependimento. E aí, como nós lemos aqui, foi nosso irmão Lincoln, né? Eu não tô vendo bate-papo, viu, gente? Pode quebrar o pau aí, conversar vocês, mas eu não tô conseguindo ver. Eles se arrependeram, foram orientados ao arrependimento e se arrependeram. Qual foi a consequência, a ótima consequência disso? Avivamento. Deus livra o seu povo. Não só o símbolo, mas a presença de Deus. A presença de Deus de fato. Tanto que no versículo 10 aqui, desse mesmo capítulo que o nosso irmão leu, diz aqui: Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Olha só, gente, atenção nisso. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os fatos. Percebam, o rompimento com a idolatria, o arrependimento, causou a efetividade da promessa de Deus, certo? Outros pontos aqui a gente só trouxe os consensos, certo? O que é consenso no meio dos estudiosos. O rei Ezequias. Ezequias foi um rei jovem, certo, queridos? Foi um rei jovem. Diferente do seu pai, né, do pai dele, Ezequias, ele não seguiu o caminho da idolatria. Ao contrário, ele foi um rei corajoso, um rei de iniciativa, porque avivamento pressupõe coragem, queridos. Avivamento pressupõe iniciativa. Nós vamos ver aqui mais adelante que avivamento é um ato soberano, é Deus quem faz, é Deus quem quer, é Deus que realiza, mas é necessário também a nossa iniciativa, é necessário coragem de enfrentar. E ele faz uma reforma religiosa em Israel, certo? Demonstrando ter um coração em Deus, né?
seguindo, assim, o que seu pai Davi também seguiu. Não que ele era filho diretamente de Davi, viu? Mas ele era descendente de Davi, só para esclarecer. Seu pai Davi tinha feito, não seu pai, né, de linhagem direta. Ele volta-se ao Senhor, traz uma reforma religiosa. Imagine que nos templos de adoração tinha ídolos, tinha postes e estátuas a falsas deidades. Contextualizem com hoje, viu, gente? Até a serpente de Moisés, que outrora foi objeto e símbolo da quebra da maldição da morte ou da cura. Vocês se lembram quando Moisés levantou a serpente no deserto? Tem até uma parte que diz, assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, Jesus Cristo se ergue entre vós, e quem olha para Cristo é livre, está livre do veneno, da condenação, da morte, das consequências da morte. Isso é muito bom também. Eu sempre gosto de falar assim, preguem isso, que é muito bom, preguem mesmo, certo? Ou seja, novamente o símbolo tornou-se até isso. Está escrito, tá, no texto, que está em 2 Reis 18, 6, 7. Não vamos abrir não para a gente ganhar tempo. Diz que até a serpente de metal de Moisés se tornou objeto de idolatria. Eles começaram a endeusar, idolatrar e tal. Porque quando nós vamos nos distanciando de Deus, até os elementos de culto, ou os elementos marcantes, nós acabamos tornando ídolos ou formas de substituir a Deus. E ele promoveu essa reforma religiosa, levou o povo ao arrependimento, confrontou, né? Diz aqui em 2 Reis 18, aí aqui no verso 6 e 7, ó, Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Ou seja, aqui faz uma referência clara à lei, clara às Sagradas Escrituras. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Avivamento. Vocês vão me questionar, mas avivamento quer dizer prosperidade material? Quieto um pouquinho, que a gente vai explicar a diferença do avivamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá bom? Não vai usar para dizer prosperidade, Senhor, né, estou com dívida, sei lá, né, não estou muito bem, eu preciso de um avivamento. Aí fica, né? Alô, David Leonardo, né? A propósito, eu vi os vídeos aí, ele disse que ele tá estilo Billy Graham, né? Com terno e tudo. Caiam fora, né? Heresia! Desliga a TV! Cai fora! Enfim, mas não. Calma. A mocidade aqui também, que tá, se tiver gente da minha mocidade, sabe muito bem disso, que tudo tem um contexto, e a gente vai chegar no contexto disso aí. Ezequias traz a turma para o arrependimento, traz a galera para, né, entender a verdadeira adoração, a compreender a lei de Moisés, né, que nós deveríamos seguir os princípios e não idolatrar os símbolos e viver pelos símbolos, e confrontou, e ele bateu de frente, certo? Ele foi um rei corajoso. Outro rei é Asa, queridos, e Asa também foi um rei que promoveu essa reforma espiritual em Israel. Acho muito essa parte de Asa, certo? Dá uma boa palavra também para os pregadores. Alô, ó, eu sou o melhor indicador de palavras para pregadores. Viu? Oh, meu Deus. Só no encontro bíblico que a gente tem segunda-feira, a gente indica, quem está aqui da minha mocidade pode comprovar. Eu tento fazer, indico umas 6, 7, 8, 9 palavras para esse cara na comunhão para Deus dar. Né? Mas, olha, esse aqui é muito lindo, gente. É o Espírito Santo que guia, que move, tá? Mas, vejamos. Reforma espiritual em Jerusalém. E aí tem uma passagem que é 2 Crônicas, né? 15, que tem uma palavra profética, né, que o Senhor o próprio Criador de esboço. Agora eu vi o chat, apareceu para mim. Uma palavra profética que um profeta traz e Asa escuta. Asa, o que marca este avivamento, essa reforma espiritual de Asa, é a obediência, gente. Ele considerava
firmemente o que Deus falava, certo? E aí tem uma palavra profética em segundo Crônicas 15, e fala assim, 1-3. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Busquem e encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. Gente, Asa, ele faz o povo retornar ao primeiro amor, certo? Aquilo que o Senhor tinha falado a Moisés lá no Sinai, certo? Adorar o único Deus. O sacerdócio segundo os princípios da palavra. Reverência, obediência à lei. Fez a mesma coisa. Removeu os ídolos de toda a terra, limpou o altar do Senhor, tirou a mãe, né, da função de servir a falsos deuses, que até isso existia, certo? Porque quando o avivamento começa, influencia nas famílias também. Existem avivamentos que se iniciam com as famílias, nas casas, certo? Com o resultado disso, Deus trouxe à nação, naquela época, paz, prosperidade, mexeu até com a rainha mãe, exatamente. Perfeito, Luiz. Paz, prosperidade, alegria, descanso. São os sinais do avivamento no reinado de Asa, certo? Josias. Importantíssimo na história dos avivamentos, nem só, eu não vou dizer no Antigo Testamento, das Escrituras, certo? Idolatria geral, perversidade, longe de Deus. Josias, apesar, né, de assumir ainda menino, ele é tomado, né, por este quebrantamento, ele purifica o templo, reestabelece os levitas, melhora o culto, facilita, né, a forma do culto, e afasta aqueles sacerdotes pagãos que existiam, tira todas as imagens, todas as escrituras, vai purificando, né, e manda reparar o templo para adoração. Isso anos já tinha sido negligenciado, deixado de lado, né, pelo povo de Israel na época, né? O povo havia realmente se esquecido do Senhor. E durante a reforma, durante a limpeza, o que acontece? É tipo aquele crente antigo, né? Aquele crente religioso, melhor dizendo, né? Que esquece das Sagradas Escrituras. Ele está limpando a casa do Senhor, e o que ele vê? O livro da lei. Vocês acreditam que a lei estava perdida? Eles esqueceram da lei do Senhor. Eles encontram a lei. Melhor dizendo, a lei é a expressão da vontade de Deus, é a palavra de Deus naquela época, né? Era a palavra de Deus. Eles esqueceram da palavra, certo? Então eles encontram a palavra. Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? Eles encontram na reforma, na purificação, na limpeza. Vão aplicando aí de maneira devocional também, certo? E trazendo para o contexto nosso, Congregação Cristã do Brasil, enfim, eles encontram a palavra. Quando eles encontram a palavra, eles... tem a verdade de Deus aqui. Deus falou isso aqui para Moisés. Olha, Deus se revelou aqui. Né? Deus falou também aqui. Vamos, rapaz, a gente tem que olhar para isso aqui. E aí eles começam a meditar, certo? E quando, né, acham a lei, tem uma parte explicitamente diz em Crônicas, segundo Crônicas 34. Aí vai e diz assim que encontrei a lei do Senhor, o livro da lei do Senhor, e fala com alegria, encontramos a lei, né? E aí, quando eles começam a meditar, eles abrem aonde? 28 de Deuteronômio. As bênçãos lançadas sobre os montes de Gerizim. Todo mundo só olha para as bênçãos. E aí, erroneamente, a turma só prega a parte, né, da bênção, contextualiza. Mas vocês sabem que lá embaixo fala da maldição, né?
Fala da bênção, se tu fizer, bendito será no campo, né? Tem até hino avulso até disso. Eu gosto bastante também dessa passagem, se bem pregado, dá bom, é muito edificante, né? Pelo Espírito Santo, dá muito bom. Mas tem a parte da consequência da desobediência. Com a lei, o povo entendeu. Peraí, se a gente for assim, continuar nesse caminho, vai dar ruim. O Senhor vai aplicar sua justa ira em nós. Vai ficar difícil. O que acontece? O povo se humilha. Percebam, não tinham a lei. Começou a reforma, purificação. Encontram a lei. Lei, entendem a vontade de Deus. O que gera? Humilhação, quebrantamento, arrependimento. Eu falei Josias mesmo, né? Não falei Joás, não, né, gente? Enfim, arrependimento, renovação. Queridos, o povo se humilha, há uma renovação da aliança. O povo volta à vontade de Deus, e aí com a lei, eles celebram novamente a Páscoa. Aleluia! Isso aqui é muito bonito. Aleluia. Porque é como se eles não estavam mais no Egito, mas espiritualmente eles entenderam que eles estavam presos. E quando eles encontram a lei, e eles encontram a palavra de Deus, e eles vão pelo caminho do quebrantamento, do arrependimento, eles voltam a comemorar a Páscoa, a libertação, apontando para Cristo, né, queridos? Jesus Cristo é a nossa Páscoa, né? É lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Foi um avivamento. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Olha só que coisa rica, lindo, 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 lindo mesmo. Certo? Antigo Testamento, para a gente encerrar, né? Falando das principais do Antigo Testamento. Não poderíamos creio que dá para ver, né? Mas é outra coisa. Leiam Esdras e Neemias. São livros assim desprezados, né? Do Antigo Testamento. Pouco pregado também. Certo? Gente, não para os ciclos, certo? O povo de Israel continua. Graça, falta de graça. Graça, queda. Continua a mesma coisa. Mas aqui a gente vai se deparar com o período do cativeiro, né? E 70 anos de disciplina. Povo castigado, cativo em Israel. O que aconteceu? Retorno à idolatria, sujeira no meio da liderança, os sacerdotes corruptos, sujos, pecadores, longes do Senhor. O povo não tinha a condição, queridos, de adorar corretamente. Nem os sacerdotes poderiam direcionar. Corrupção total, pecado, povo pesado da idolatria, oprimido, certo? E o Senhor levanta, né, Esdras, Neemias, e nós temos aí a recondução do povo à Cidade Santa. Só que nessa recondução à Terra da Promessa, frequentemente Deus, né, ilumina Neemias e Esdras, e eles presidem e eles formam um movimento de reuniões para ensino da palavra de Deus em Jerusalém. Reuniões na cidade para se ouvir a leitura da lei. Percebam, queridos, não estou dizendo que foi isto, né? Mas o Espírito Santo ilumina. Mas as lições dos avivamentos na história orientaram Neemias e Esdras. Nós falamos agora de um avivamento no Antigo Testamento, onde na reforma do templo se acha a lei. E o povo entende a vontade de Deus quando vê a lei, ele entende de verdade. E Esdras e Neemias sabiam que a lei era a palavra de Deus. Certo? Então, eles têm uma preocupação com o ensino da lei. Até porque, queridos, à época, existia já aquela influência, né? Logo após aquela
queriam reforçar a cultura em Israel. Israel tinha a própria cultura, apesar de ser muito influenciada após Esdras e Neemias. Nós temos a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em grego, né? E aí é impossível os judeus também escaparem da influência cultural. Mas, retornando aqui ao assunto, olha o que diz aqui em Neemias 8:9. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia com chorava quando ouvia as palavras da lei. Gente, quando existe essa retomada, essa libertação do cativeiro, né? O exílio, eles começam a ensinar, começam a ler a lei, né, diante do povo de Israel. O povo é tomado por uma comoção. O povo é tomado, queridos, por um sentimento tão grande, porque, mais uma vez, eles estavam na terra, mas eles não participavam do sentido daquela terra, certo? Eles não estavam vivendo o verdadeiro propósito. Estavam no lugar certo, mas não estavam participando do propósito certo. Não estavam vivendo aquilo, certo? Então, quando Neemias e Esdras leem a lei, eles realmente trazem agora, não é uma reforma física. Jerusalém não estava sendo só reestruturada fisicamente, mas o Senhor estava levantando espiritualmente, reformando espiritualmente. E quem estava na reunião para a mocidade em Feira de Santana domingo foi essa palavra, né? Zacarias 3, o sacerdote estava ali com as vestes salpicadas, sujas, Satanás acusando ele, né? O Senhor aparece, repreende Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás, dá uma mitra nova, uma roupa nova, certo? É lindo demais, né? Bonito. Então, quando Esdras, Neemias estava lendo ali a lei, o povo é tomado por uma comoção, por arrependimento. Eu preciso retornar ao Senhor, eu preciso retornar ao propósito de Deus. Nós estamos no lugar, nós estamos aqui, parece um sonho. Aqueles que levam a preciosa semente, Salmo 126, né, que fala do exílio, a canção do exílio, aqueles que levam a preciosa semente, caminhando e chorando, certamente retornarão com os olhos fartos, cheios de alegria, lindo demais, rico demais. Aí Neemias diz, vocês não precisam chorar, não chorem, hoje é dia de alegria, hoje é dia de agradecer, de pular, de saltar, né? Então, os sacerdotes foram tomados, né, por uma comoção, melhor dizendo, por uma comoção, não, a palavra, por um vigor, por ler, por explicar a lei. E quando eles explicavam, causava comoção, causava arrependimento, tocava, certo? A ponto que, vejamos aqui, em Neemias 9, capítulo 38. Olha só que coisa forte isso. O povo respondeu, né, em meio a tudo isso, que foi o resultado, a lei ensinada levava o povo ao arrependimento. Ou seja, ensino da palavra leva o povo ao arrependimento. Vocês já estão entendendo, né, que o avivamento tem que ser centrado nas Sagradas Escrituras, centrado na palavra de Deus. A lei de Deus, para nós, é a Bíblia, né? A Bíblia toda, a lei é a expressão da vontade de Deus, o que Deus quer para nós. Tem que estar centrado na palavra. Enquanto eles liam, ensinavam a palavra de Deus, o povo era tomado por arrependimento. O povo se arrependia, né? Era a oração, era uma confissão. Olha que coisa linda isso aqui. Neemias 9:38. O povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito, né? Eu creio que outras traduções dizem que selamos por escrito, né? Neste documento estão o nome de nossos líderes, levitas e sacerdotes. Ô, gente, isso aqui é lindo demais. É lindo demais. O povo fez um pacto com o Senhor. O povo realmente disse quem era o seu Deus. O povo realmente retornou à verdadeira adoração.
queridos, porque Deus, ele não está em busca da verdadeira adoração, ele está em busca dos verdadeiros adoradores. É errado quando dizem, né, que eu fico incomodadíssimo. Deus se alimenta do nosso glória, dá vontade de dar um tapa nesse infeliz que fala isso. Deus é satisfeito, gente. Deus é pleno. Deus não necessita de nós. Aleluia. Mas a hora chegada e vem que os verdadeiros adoradores não adorarão nem em Jerusalém, nem em Samaria. É lindo demais, hein? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. Lindo, 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 lindo. Então, olha só que Neemias traz pra gente. E tem mais, né? É porque não tem tempo. É lindo, né, irmã? Não tem como não chorar. É uma coisa... Ai, E a gente ainda nem aprofundou, né? Da forma que tem que se aprofundar. Digno, né? Desse texto, da riqueza dessa história. E com isso, nós já entendemos um pouquinho aqui o que é avivamento. Perceba que o Antigo Testamento... Tá travando aqui, tá bugando aqui, viu, gente? Peraí, que eu sou devagar. O Antigo Testamento não é a plenitude da revelação, mas com o Antigo Testamento já dá para entender muita coisa sobre o que é avivamento. Meu Deus, eu tô gaga aqui, viu, gente? Calma, tenha paciência comigo. Agora sim. Pronto. Certo? Já dá para a gente entender um pouco o que é avivamento. O avivamento, quando há a necessidade da intervenção divina. Sempre inicia-se individualmente. Deus escolhe um individualmente para que depois o quebrantamento aconteça coletivamente. Perceba, Jacó, Ezequias, né? Josias, Esdras. O avivamento sempre é fundado nas sagradas escrituras, queridos. Vocês perceberam aqui que todo este avivamento foi fundado na palavra de Deus. Por mais que a época ali de Jacó não existisse a lei propriamente dita, os princípios existiam. A palavra já existia, a promessa já existia, certo? E sempre são resultados da obediência à palavra de Deus. Tá certo? Então, mesmo quando não mencionada, né, pressupõe-se que quando se ouve a lei, quando se segue os preceitos divinos, é um caminho para o avivamento, certo? Avivamento, queridos, leva o povo à adoração verdadeira. Então, pressupõe sempre a adoração verdadeira, certo? O alvo do avivamento é conduzir o povo à verdadeira adoração. Se tem avivamento, tem culto, tem louvor, tem serviço, tem honra ao Todo-Poderoso, certo? Avivamento também, aqui eu vou tentar, porque eu fui tentar usar uma outra ferramenta para fazer esse slide, eu fiz os tópicos, vou mandar para vocês. E aí, não aparece aqui, né, o que eu escrevi, mas eu vou tentar explicar aqui, que para mim aparece. É abandonar a idolatria. É destruição de ídolos. Em todos os casos. O ídolo, queridos, é o rival de Deus. Vocês já sabem, a gente já estudou sobre, né, sobre idolatria, a gente fala frequentemente. Idolatria, ídolo não é só aquilo de metal, de madeira, de bronze. Não, ídolo é tudo que substitui Deus. Certo? Tudo que tenta assumir o lugar de Deus é um ídolo. Alguns pecados de estimação que nós temos é uma forma de idolatria. Alguns desejos, certo? Algumas obsessões nossas, algumas paixões, é uma forma, queridos, de idolatria. Deus não divide a sua glória, certo? Avivamento é ter Cristo no centro, certo? É lançar fora tudo que ameaça a primazia de Cristo no nosso coração. Avivamento, queridos, é uma separação clara do pecado, certo? É uma rejeição total e irrestrita mesmo ao pecado. O exemplo que nós tivemos aqui sempre gerou orações, clamores, confissões, certo? O slide tá ruim mesmo, né?
Eu não consigo abaixar aqui. Deixa eu tentar. Não, Davi, Puxa. é que eu estou fazendo anotações aqui, mas pode passar. Depois você disponibiliza o slide, eu vou acompanhar da seguinte. Disponibilizo sim. Disponibilizo sim. Aí, ó, aparece aqui. É porque o Zoom, eu dei o Zoom e ele não está muito legal. Mas é separação totalmente do pecado. E quando a gente diz assim, separação do pecado, essa rejeição. Quando nós falamos de separação, de rejeição, vou mandar as anotações. Deixa comigo. Ah, é Luiz. Manda também, Luiz, que pode ficar até melhor. Que é bom. Isso é bom demais. Quando um vai anotando, outro vai anotando, que aí vai trazendo alguns pontos interessantes, e a gente vai crescendo nesse assunto. Esse assunto é necessário, essa coletividade, tá? Então, os exemplos de separação, de rejeição com o pecado, do pecado, melhor dizendo, é confissão, é oração de arrependimento, certo? Claramente acontece. Obediência à vontade de Deus, já falamos isso, né? Retornar, obedecer às leis divinas, cumprimento da vontade de Deus. Alegria e prosperidade. Aí que a gente vai agora falar do contexto, tá bom? Agora é a hora. Agora é a hora de falar do contexto daquilo que eu estava falando com vocês de alegria e prosperidade. No Antigo Testamento, queridos, essas reformas espirituais, esses avivamentos espirituais, resultaram em restauração da alegria, em prosperidade para a nação de Israel, em vitórias em guerras, em expansão territorial, em conquistas. Por quê? Israel era uma nação e, assim, era Estado e instituição religiosa ao mesmo tempo, certo? Não existia essa separação de Estado e religião em Israel, tá? Então, a influência do avivamento em Israel, na nação de Israel, também era no Estado, era também de maneira estatal, certo? Prosperidade, expansão de território, conquistas, vitórias em guerras, certo? Enfim, hoje a igreja é espiritual, a igreja não é Estado, certo? A igreja não é estatal. Então, o nosso avivamento, o avivamento da igreja, está ligado às bênçãos espirituais, certo? Não às bênçãos financeiras. Aí, aqui, eu trouxe uma citação de, de Augusto Nicodemos, certo? Eu gosto de falar isso porque eu gosto, né, de falar isso. Eu não sou calvinista, não sigo, certo? Mas eu respeito, considero muito os nossos irmãos, né? E eu fiz questão de consultar fontes distintas para a gente chegar num consenso quanto a isso, tá? E ele diz isso. Ele diz aqui, tem um avivamento que se falando por ser uma nação no Antigo Testamento. Esse entendimento é relevante para que saibamos que não podemos medir as bênçãos de Deus por meio das bênçãos materiais. Olha só que interessante, né? Não podemos medir as bênçãos de Deus por meio das bênçãos materiais. Não é que Deus não possa abençoar financeiramente. Deus abençoa, certo? Deus ilumina, Deus dá vigor, certo? Mas não é porque uma pessoa tem o dinheiro, né? Que essa pessoa é mais abençoada que a outra, que tem mais bênçãos de Deus do que a outra. Não. O nosso avivamento é um avivamento, queridos, espiritual, certo? É um avivamento espiritual. É diferente. Propósitos do avivamento no Antigo Testamento: mudança do coração do povo, retorno do culto a Deus, certo? E eu acho que tá meio torto. Ah, não, tá. Retorno do culto a Deus, voltando, né, à centralidade do culto, à adoração, enfim. Então, as reformas resultaram em restauração da alegria, prosperidade nacional, incluindo vitórias militares. Hoje, a igreja é espiritual, isso aqui eu já falei, né? Pronto. E também causaram experiências poderosas. Muitos avivamentos foram acompanhados de cura, de sonho, de visão, de profundo clamor por divina misericórdia. Perfeito. E aí a gente vai passar para outro ponto.
Deixa eu olhar aqui o cronômetro. Olha, eu tô 58 minutos, viu? Eu tenho meia hora para terminar. O que não é avivamento? Desmistificando, né, os conceitos do que não é avivamento. Essa citação de Parker, depois a gente fala. Mas o que não é avivamento? Primeiro, avivamento não é um evento programado pela igreja, certo? Semana do avivamento, dia do avivamento, culto do avivamento, né? Não é a igreja que marca o avivamento, certo? Não somos nós, por mais que nós clamemos, né, com o coração quebrantado que tivermos, não somos nós que escolhemos, certo? O avivamento não vem de nós, certo? A igreja não produz o vento do Espírito. Agora, alô, David Leonardo. O que foi que David Leonardo fez? O negócio dele é para avivamento, né? Enfim, a igreja não produz o vento do Espírito, mas a igreja pode preparar os castiçais para que o fogo seja aceso, né? Pode preparar as velas para que nesse vento venha o fogo do Espírito. A propósito, eu vi até esses dias e li 2 passagens buscando sobre isso. Hernandes Dias Lopes defendendo claramente o batismo com fogo alinhado ao revestimento de poder, viu? Ele defende isso. Eu tenho minhas ressalvas, mas defende mesmo, certo? Um revestimento de poder, batismo com fogo, o Senhor vindo com fogo e poder, revestimento para iluminar a igreja, para levantar a igreja, certo? Então, Deus é soberano, queridos. Avivamento é um ato unilateral, soberano de Deus. E tem gente que está querendo, descende, não sei o quê, né? Várias pessoas querendo promover o evento. A igreja do avivamento. Tem igreja que chama assim, né? Igreja do avivamento bíblico. Enfim, tem várias pessoas. Porém, como a gente sempre conversa, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, certo? O avivamento também não vai acontecer se a igreja não preparar o caminho, certo? Sem oração, certo? Sem busca, sem obediência, não vai acontecer. Não vai para frente, certo? Ó, tem uma citação aqui de um autor que fala assim: sem oração, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Sem busca, não há encontro. Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito. Isso foi o seu Hernandes. Agora eu vou usar aqui um contraponto totalmente diferente para que vocês meditem comigo aqui. Leonard Ravenhill. Ele fala aqui, e é terrível isso aqui. Os 2 requisitos para ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberto em todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja. Não gosto de reunir para oração. Olha só que forte isso aqui, ó. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas as experiências do passado levam-o a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar, embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus. O que ligares na terra será ligado no céu. Você tem feito isso? Deus não desperdiça o seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. Então, queridos, é necessário vida de oração, é necessário busca, é necessário obediência, é necessário arrependimento. Deus é soberano, mas nós precisamos buscá-lo. Precisamos orar incessantemente, como o David Brenner, que orou vários anos pelo avivamento entre os índios, certo?
ajoelhado sobre a neve. Depois que pesquisem sobre ele, minha mocidade normalmente não conhece, certo? Esse grande evangelista do século XVIII, certo? Ele chega a ajoelhado, a orar, a sangrar. Ele morre orando. David Brainerd, certo? Pedindo avivamento, Senhor, aviva, Senhor, dá a camisa toda molhada de suor, buscando, pedindo, intercedendo, clamando, aviva, Senhor, vem, Senhor. Então, oração pressupõe busca, mas não é um evento programado pela igreja. Avivamento não é mudança doutrinária ou litúrgica, certo? Tem gente que acha assim, tem que ter avivamento. Aí deixa a doutrina de lado. E a doutrina aqui são as Sagradas Escrituras. É o apego às doutrinas fundamentais da fé, né? Querem esquecer as Escrituras, querem deixar a palavra de lado. E aí querem se guiar por sonhos, por visões, por emocionalismo, certo? Ou liturgicamente. E querem mudar a centralidade do culto. Os louvorzões gospel aí, né? Porque, queridos, louvor não é só levantar a mão, né? O louvor avivado é aquele que faz pular, que faz ferver. Nada, não, certo? Não tem nada a ver, certo? Louvor, tem uma parte aqui que eu separei, Amós 5:23. Afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Louvor que não produz mudança de vida, queridos, quebrantamento, obediência, faz com que as pessoas se confundam. Acham que estão adorando a Deus e não estão, certo? O louvor, o hino, tem que nos levar ao quebrantamento. Tem que nos levar, queridos, à centralidade da vontade de Deus. A Bíblia fala assim que nós precisamos levantar mãos santas no resto de rendição, de entrega, certo? E hoje, assim, o que se busca é um louvor, assim, às vezes para agradar a carne, né? O corpo, para trazer, né? Molejo. Tem uma parte que fala, Salmos 40, verso 3. Quem pode abrir para mim? Salmos 43. Quem abre aí para gente? Salmos 40, verso 3. Eu sei que está Pegando sendo... aqui já. Vai lá, manda bala. E pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha só, o louvor que pressupõe avivamento, porque o louvor também é a marca do avivamento. O louvor verdadeiro, ele faz com que quem ouça tema o Senhor. Quem ouça, considere o Senhor. Que confie no Senhor. Que conheçam o Senhor. Certo? Olha só, me pôs um cântico novo. Certo? Não é nada da sua natureza. Não é tentar copiar o mundo ou as cantigas, né? Seculares para que sejamos aceitos. Não é para entreter, certo? O louvor bíblico leva as pessoas a temerem e confiar em Deus, a se voltarem ao Senhor, certo, queridos? Então, louvor tem esses pressupostos que nós devemos seguir. Avivamento, a gente não tem que mudar, sair, vamos trocar a Bíblia por revelação. Avivamento é isso, tem que ter revelação, deixa esse negócio de Bíblia para lá, né? Vamos, aqui é profecia. Não, queridos, essa conversa de avivamento sem Bíblia é fogo estranho, não vem de Deus, certo? Avivamento pressupõe centralidade nas Escrituras, doutrina, a doutrina é isso. E o louvor tem que ser bíblico também. Tem que levar-nos às Sagradas Escrituras. Tem que levar-nos a uma condição de temor e confiança a Deus. Olha só, nós temos um hino aqui que, para esse ponto, eu acho perfeito. Aqui eu vou tentar dedilhar aqui rapidinho para a gente. 365. Oh, Pai,
celestial, vivente Criador, contrito venho a ti, por Cristo Redentor, por tua piedade, Deus de caridade, perdoa aos meus erros, suplico, Senhor, confesso-te, Senhor, a minha imperfeição, desejo aprender por tua correção. Aguardo, Pai amado, ser justificado com arrependimento, eu rogo perdão. Queridos, o terceiro verso é o mais lindo, né? É vão o meu viver sem teu sublime amor. É lindo demais. É uma confissão de dependência, né? De Deus. É confessando que temos pecados, que temos ídolos, mas que nós queremos que esses ídolos sejam quebrantados, sejam retirados de nós, perfeito. Mas o meu viver sem ti é vão, sem teu sublime amor. Senhor, me conduz, Senhor, preciso de ti, eu vou te seguir por perto. Queridos, terceiro, né? É vão o meu viver sem teu sublime amor, sem ser com zelo paternal, conduze-me, Senhor, de ti, ó Deus bendito, sempre necessito seguir-te-ei de perto com todo fervor. Queridos, que coisa rica, maravilhosa. Então, apesar de avivamento não ser uma mudança doutrinária, uma mudança litúrgica, não ser demonstração, né, de louvores, ela nos leva, queridos, ao verdadeiro culto, à verdadeira liturgia, ao verdadeiro louvor. Olha que coisa mais linda este hino. Este hino, na verdade, vamos dizer assim, é um caminho, né? É um dos hinos que a gente sempre deve cantar, né? Buscando o avivamento, primeiro pessoal. Nicodemos vai usar isso, né? Isso do avivamento pessoal. No livro dele achei bastante interessante. E Leonard Ravenhill também fala disso. Primeiro pessoal, mas coletivo, confissão, melhor dizer, arrependimento, tá? O culto, queridos, sem o avivamento, é um culto morto, é um culto sem vida. E olha só o que diz aqui Park, né? Não há nada mais solene que um cadáver. É o que eu pedi para fazerem isso aqui para mim,
desse slide, mas eu tenho aqui a citação toda para vocês, certo? O livro de Parker é A Dinâmica do Espírito. Ele fala que não há nada mais solene do que um cadáver. E não há nada pior do que um culto frio, morto, sem unção, queridos. Então, assim, mudança litúrgica não é símbolo de avivamento, mas uma igreja realmente avivada, o culto é cheio de unção, é cheio de graça, certo? Não há nada mais solene do que um cadáver. Agora, há cultos solenes que parecem mortos. Toda liturgia tem toda beleza, mas falta graça, falta vida. Porque quando a igreja está ou é avivada e torna-se bíblica, ela torna-se alegre, ungida, dirigida pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos clamar, e aqui é um clamor puritano, para quem gosta, né, dos puritanos, né? Nós precisamos, queremos uma liturgia pura, não carregada, né, de qualquer influência, formalismo, materialidade, certo? Avivamento, eu não sei se está aqui no slide, não é eclosão de dons carismáticos. Aqui é muito claro, vocês são bem disciplinados. Deixa eu ver o cronômetro como eu estou. Tenho 15 minutos, vou adiantar. Não é eclosão de dons carismáticos. Não quer dizer que se tiver dons e sinais, que a igreja é avivada. Isso não quer dizer, a igreja está falando em línguas, a igreja é fervorosa em meio à pregação. Quer dizer que existe um avivamento ali? Não, não quer dizer. Porque nós temos o exemplo da igreja de Corinto. Aqui eu não preciso entrar, né, em detalhes, né, gente? Não preciso entrar em minúcias. A igreja de Corinto, é claro, isso aí acontece na igreja de Corinto. A igreja que tem todos os dons, manifesta tudo, né? Uma igreja, rapaz, que igreja, todo mundo, é a igreja que todo pentecostal quer ter. Eu vou tentar, gente, viu? Todo pentecostal, né, quer viver, né, todos os dons. Eu sou pentecostal até tutano, né? Mas é uma igreja que é imatura, certo? É uma igreja que é cheia de contenda, de divisão, de partidarismo, de imoralidade sexual, certo? A galera brigava e não se resolvia lá dentro com o ministério, ia para a justiça, certo? O povo não entendia o que era o casamento, né? Não entendia os conceitos da liberdade cristã. Até no exercer dos dons, tinha loucura, certo? Até a ressurreição, negaram. Não é isso? Aquele capítulo 15, né, de 1 Coríntios, Paulo teve que, né, expor, discorrer. Por quê? É a igreja que tinha os dons. Aí, mais uma vez, para mostrar para a gente que os dons não quer dizer, a manifestação dos dons não quer dizer que ali ocorre um avivamento. Mas, naturalmente, nas épocas, na história da igreja, sempre quando ocorre o avivamento, ocorre também a manifestação de dons. O que nós estamos querendo dizer aqui é que esses rótulos precisam ser retirados. Avivamento não é eclosão de dons, certo? Mas naturalmente vai acontecer, certo? Vai acontecer, vai manifestar, vai ocorrer sinais, certo? E aí nós temos alguns exemplos na história. Os dons seriam a consequência do avivamento e não a causa. Deus abençoe pelo comentário. Muito bom. É isso. O dom é a consequência do avivamento, não a causa. Subscrevo. Deus abençoe. Certo? Avivamento também, queridos, não é modismo. Certo? Não é o modismo. Que aí tem gente que, de tanto falar de avivamento, tem gente que fica desacreditado, sabia? Tem gente que cansa. Que negócio, essa conversa de avivamento. Vai ter um avivamento, né? Ver cada pé de chulé pregando sobre avivamento que você fica assim, que negócio de avivamento, não vai ter nada, rapaz. Mas vai, gente, ocorre, o Senhor faz. É real, é promessa, certo? De Deus. Aí acontece, o Senhor faz, né? Em setores, em locais, o Senhor opera, né? E muita gente, por desconhecimento da história da igreja, acaba
rejeitando, né, desprezando ou não acreditando mais, né, nos avivamentos. E nós vimos aqui que no Antigo Testamento várias vezes o Senhor avivou o seu povo, certo? A gente olhando para Ezequias, né, para Josias, para Neemias, e depois lá no Novo Testamento tem várias passagens, além de 2 de Atos dos Apóstolos, quando Filipe prega em Samaria, né, na Antioquia, na missão de Paulo e de Barnabé, Síria, Éfeso, muita coisa o Senhor fez. E o que Deus fez na Reforma Protestante? Que foi aquilo, se não foi um avivamento? E, certo? No século XVIII, lá com John Wesley, enfim, o que o Senhor fez com Finney e os demais, avivamento de Azusa também, certo? Pelo amor de Deus, gente, busquem umas fontes aí, viu? Só por conta de algumas manifestações exageradas, tem gente que não considera Azusa, não compreende. Leiam os livros, vão na fonte, pelo amor de Jesus, gente. Vai voltando cá. O avivamento não é uma onda, certo? Tem legados, tem lastros históricos. E aí eu coloquei aqui do lado, né? Não é uma super espiritualização da vida. Não, para eu viver o avivamento, eu tenho que desligar-me das redes sociais. Tem gente que entra numa super espiritualização tão grande que aí começa a viver a vida do sagrado e do profano, dividindo o sagrado, profano, isso aqui é de Deus, isso aqui é, né? Aí vem aquele negócio, né, do material espiritual, né? E não entende que até para o Senhor começar a iniciar os grandes avivamentos, eu tenho que viver uma vida de adoração integralmente, como homem, como mulher, como esposo, como filho, como estudante, como alguém que já trabalha e tem a profissão, viver a vida para a glória de Deus. Os grandes avivamentos, né, quando Deus se instrumentalizou, usou dos grandes avivalistas, eles não deixaram, queridos, assim, uma separação. Não foi avivamento só no quesito espiritual. Não, não, no campo espiritual tem avivamento. Cá não, cá a gente vive a nossa vida do jeitinho, né? Do jeitinho que a gente quer. Não, gente, influenciou, certo? John Wesley, apesar de buscar, de orar, né, de buscar o avivamento, ele influenciou a sociedade na época. Alfabetizou, certo? Não fazia essa distinção entre negros, brancos, a escravidão, certo? Atuou. Finney, né, que foi um dos avivalistas muito conhecidos, lutou ardorosamente contra a escravidão nos Estados Unidos. João Calvino, que vocês tanto amam, né, que foi um homem de Deus. Infelizmente, a gente está numa época aí de desinformação, né, de algumas pessoas. Alô, Leão! Um beijo para você, Leão. Sei que você está aí por alguém ouvindo essa live. Um forte abraço, né? Como diz Jair Messias. Hein? Infelizmente, a gente vive em desinformação, mas também vocês calvinistas, às vezes, vocês passam do ponto, viu? Vocês acabam... Rapaz, vocês precisam ganhar o povo simples, né? Vocês precisam passar, né, as coisas boas. Eu gosto tanto quando Calvino fala do espírito da palavra, os comentários dele, enfim, a gente tem que ser honesto, né? Mas vocês, às vezes, também, rapaz, vocês não, né? Alguns de vocês, aquele grupo é tudo chique. Os calvinistas mais top. Se a gente abrisse uma igreja aqui, todo mundo ia conviver bem, né? Graças a Deus. Mas, assim, João Calvino, né? O Senhor usou dele como, né, no instrumento aí para um avivamento, e ele lutou contra as taxações, contra, né? Olha só, se João Calvino hoje estivesse vivo, uma igreja do Zé. Se João Calvino tivesse hoje, ele ia lá na barba de Trump, né? Ô, Trump, pera aí. Calma aí, mano. Em Genebra existia uma taxação, impostos altos, e ele, contra os pobres, né? Calviniana. Boa, calviniana. Gostei. Não, tem que ser congregação cristã, como Irlan colocou esses dias. Congregação cristã, reformada, pentecostal, evangélica, enfim. Boa. Enfim, ele lutou, viu? João Calvino, com veemência, juros lá de Genebra, ele foi contra as taxações,
certo? Para promover mudanças políticas, atuou politicamente, porque o que Deus tinha feito, a reforma espiritual, não ficou só no campo espiritual, influenciou na vida dele também, certo? Então não é uma super espiritualização da vida, sou intocável, enfim. Tem muita gente que ainda vive assim, né? Mas, sigamos. Então, gente, avivamento não é uma campanha de evangelização. Alô, turma. Isso aqui é importante, tá? O avivamento não é uma campanha de evangelização. Por que não é uma campanha de evangelização? Avivamento é para convertido, certo? Avivamento é para a igreja. Avivamento é para quem já tem a vida. Evangelização é para o mundo, certo? Para os que estão mortos em delitos e pecados. Perfeito. Avivamento é para os crentes nascidos de novo. Evangelização é para os pecadores. Mas, naturalmente, mais uma vez, a irmã Maria Clara que falou, né? É causa do avivamento a evangelização em massa, a conversão, certo? Eu trouxe uma frase aqui, mas não ficou boa também no slide, de Hernandes Dias Lopes, livro Avivamento Urgente, de 1994. Livro muito bom dele, certo? Ele fala assim: na evangelização, a igreja trabalha para Deus. No avivamento, Deus trabalha para a igreja. Olha que interessante. Queridos, é isso que acontece. Avivar é a igreja. E quando Deus aviva a igreja está em chamas. E com a igreja em chamas, os pecadores são como velas, se derretem, não aguentam, não resistem. Tô estilo calvinista aí, né? Não resistem à graça de Deus, né? Não aguentam, não suportam. Aleluia! Glória a Jesus. Então, queridos, o avivamento é Deus servindo-se de sua graça com a igreja. E a evangelização é uma obrigação da igreja, né? Os pregadores vão até os pecadores na evangelização. No avivamento, os pecadores clamam aos pregadores, né? O Senhor promove uma comoção tão grande, faz a igreja raiar tão grandemente que os pecadores estão sedentos. Eu preciso participar dessa luz, eu preciso queimar, eu preciso sentir, eu preciso participar, eu preciso estar, eu preciso ser, eu quero o Senhor, né? É lindo, mas é isso que acontece, certo? Então, queridos, nós estamos com uma necessidade de avivamento, gente. Nós vivemos hoje, a igreja é perfeita, de acordo com a palavra de Deus, mas a igreja atual, o contexto, a igreja tem a palavra, mas não tem o poder. Tem a doutrina, mas não tem santidade. Tem trabalho, mas falta o fruto. Tem ortodoxia, né? Não, no nosso contexto precisa, né, voltar a isso, mas eu falo aqui de forma geral. Muitas vezes as igrejas, né, a maioria aqui do povo brasileiro não é ortodoxo. Na minha visão, não, certo? Mas muitas igrejas têm ortodoxia, mas não têm devoção. Não tem, né, a ortopraxia em si, certo? Aí a gente traz até segundo Crônicas 7:14, aquela parte, se o meu povo se arrepender. Então, enfim, avivamento pressupõe arrependimento. Falta oração, falta gastar tempo com Deus, falta buscá-lo, falta unção, falta viver. Eu vi um vídeo de John Piper que eu fiquei impactado e é verdade. Ele faz um... Vocês viram isso? Ele faz um pedido para a inteligência artificial, né? Me dê uma oração, uma adoração, alguma coisa assim, né? Perfeita, santa. Aí, pô, o chat GPT faz uma oração, uma baita oração. Mano. Forte, né? E para ver tal. Aí ele traz, né, uma meditação de que não adianta, Deus não quer isso. Gente, Deus ele não se impressiona com as palavras da nossa oração. Deus não está nada impressionado, e eu não tenho, mas se eu tivesse uma prática de oratória aqui,
ou se você tem uma prática de oratório, ou que se você tem uma memória muito boa e você consegue saber todos os versículos, saber da Bíblia, saber todas as doutrinas de fé e saber a história da igreja de capa a capa, saber falar de todos os assuntos de teologia sistemática, saber todas as visões, saber exegese, grego. Deus não se impressiona com isso, tá, gente? É bom. Precisamos, certo? Mas nós precisamos mais ainda praticar, como Deus deu na oração para o Luiz. Precisamos viver aquilo que confessamos, que estudamos. Precisamos de ortopraxia, que é viver. E aí nós vamos para o que um autor que eu gosto muito, que é Kevin Van Hooser, que diz sobre o povo, a igreja é considerada o povo da Bíblia, foi considerado o povo do livro, porque quando olhavam para a igreja, viam as escrituras, viam o texto nas suas ações, nas obras, viam graça, viam unção. Então, não é por falta de pregação, mas falta unção, certo? E aí muita gente tem piedade, né? Que é boas condutas, mas sem ortodoxia. Aí acontece o quê? Misticismo, né? Outros têm ortodoxia, mas não têm a piedade, a prática, frieza. Então, o que nós precisamos, queridos, é não separar o que Deus uniu. Ortodoxia, ortopraxia, certo? Ou ortopatia, não é isso? E retornar ao primeiro amor. Não, ó, eu já esgotei meu tempo. 1h30 agora. No meu roteiro tinha um hino e só para finalizar, o modelo da Igreja Apostólica. Vocês aguentam um pouquinho comigo? Você tem até dezembro para terminar, viu, filho? Até 29 de dezembro estamos aí. Meu Deus. Tá bom. Verdade, perdão. Até verdade. 19 de novembro. Pronto, combinado então. Aqui vocês que têm um pensamento distinto, né, da questão do batismo no Espírito Santo, pensem como um revestimento de poder. Pensam como retornar a esta graça inicial. Pensem numa plenitude no Espírito. Nós vamos cantar aquele hino 17. Ó Senhor, vem visitar-me e alentar a minha fé. Eu desejo consagrar-me e alcançar de ti mercê com Espírito divino. Vem, Jesus, me batizar, aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar. Oh, vem, Senhor, sorte és a minha salvação. Faz-me firme, faz-me forte pela tua santa unção, com Espírito divino. Vem, Jesus, me batizar, aos teus pés eu me inclino
e te rogo sem cessar, ó vem, Senhor, com teu dom me consolar, e ao fim serei ditoso, pois contigo estarei no seu reino glorioso, face a face te verei com Espírito divino. Vem, Jesus, me batizar. Aos teus pés eu me inclino e te rogo sem cessar. Ó, vem, Senhor, com teu dom me consolar. Glória a Deus. Se nosso amigo, nosso irmão que está pregando em Feira de Santana hoje, Hernandes Dias Lopes, fosse cantar esse hino, ele ia cantar do Inário 4, batizar-me com teu fogo, tá? Mas, voltando aqui ao assunto, para a gente finalizar. Modelo apostólico. Ei, que CCB gosta disso, né? Doutrina apostólica chega, coça o coração do CCB. Ama esse termo, né, rapaz? Eu pensei, mas não tinha como usar outro termo, né? Existe a igreja, né, apostólica, a igreja inicial, a igreja primitiva, como nós assim gostamos de chamar, e os teóricos chamam também, tá? Deixou um caminho para o avivamento. E para que a gente entenda e compreenda melhor, aqui a gente separa Atos capítulo 2, certo? Que é o modelo, assim, acho que é a maior demonstração de um avivamento na igreja. Acho que o melhor modelo, o maior modelo é a igreja primitiva, certo? E aqui, voltando, o assunto é avivamento segundo as escrituras. Então, no Pentecostes, o que acontece é singular, gente. É a inauguração da dispensação do Espírito Santo como substituto de Cristo, certo? É um derramamento abundante, poderoso do Espírito Santo. Eu acredito, já que os apóstolos já tinham recebido a conversão, e Atos 2, né, isso é meu entendimento já, né, ali trata-se do revestimento de poder. É inegável, todos os grandes homens de Deus também acreditam em revestimento de poder. Agora, os termos que vai se utilizar, né, a experiência do batismo no Espírito Santo, eu creio já, né, eu creio nisso, certo? Mas outros vão chamar de plenitude, de revestimento de poder. Inclusive, Hernandes Dias Lopes, no outro livro dele, que é Avivamento no Coração, e Deus fala de revestimento de poder, certo? É evidente, está nas escrituras, certo? Tudo que a igreja apostólica viveu, pronto, tá bom, filha, tá bom. Tudo que a igreja apostólica viveu, experimentou, pode se repetir hoje, certo? Os tempos mudam, os costumes, mas Deus não mudou, certo? Espiritualmente pode acontecer. Aqui não estou falando de milagres, os milagres podem acontecer, certo? Mas eu estou dizendo de vida espiritual, de vida com Deus, certo? Os tempos mudam, o Senhor não mudou, ele continua sendo todo poderoso, a igreja continua caminhando no mesmo caminho, né? Continua pelo Espírito buscando ao Senhor. Né? E Deus pode outra vez avivar a sua igreja semelhantemente. Então, esse olhar para a igreja apostólica é olhar para a igreja mãe, certo? Então, eu vou utilizando sempre Atos 2 aqui, aí verso 42, verso 43, 42 a 47, a gente vai falando. Primeira coisa, o caminho para o avivamento aí. Deixa eu tomar água aqui, viu, gente?
Esgotou. Perseverança na doutrina dos apóstolos. A igreja impactada pelo avivamento é uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. Então, enquanto nós não levarmos a sério as Sagradas Escrituras, não viveremos um avivamento. Uma igreja que leva a sério a palavra de Deus bebe de água limpa, gente. Tem intimidade com a palavra de Deus, não se deixa guiar por revelações, por sonhos, apesar de que Deus manifeste, faça. É uma igreja que não se deixa enganar por doutrinas humanas, certo? Não há avivamento sem Bíblia. Sem doutrina bíblica, não há avivamento. Avivamento sem doutrina é agitação humana, queridos. É um tiro sem o projétil, né? É uma árvore sem raiz, sem fruto, certo? É um fogo que não tem calor. É um esforço inútil. Não existe. Não vai para frente. Não há. Eu separei opções, fez aí. Não gostei muito, não, mas dá para se guiar, certo? Enfim, a gente estudou, viu, gente? Não é que eu pedi. Eu pedi para eles fazerem o slide. A gente tá passando conteúdo bom para vocês aqui, qualidade. Depois a gente dá as fontes. Outra característica do avivamento é esse ponto 2 aí. Comunhão profunda com Deus. Né? Como está em Atos 2. Perseveravam na comunhão, no partir do pão. Uma igreja verdadeiramente avivada, queridos, ela sabe o que é estar em comunhão. Quando a igreja está avivada, realmente acaba desavença, conflito, certo? Mágoas são perdoadas, os relacionamentos são restaurados, as divisões acabam, não tem separação, discriminação. É uma comunhão com pujança, certo? Nada pode atrapalhar. Se surge, já é facilmente resolvida. Se tem algum conflito, alguma indiferença, o perdão já comove. É verdadeiramente o que está em Salmo 133, né? Quão bom e quão suave, que os irmãos vivem em união. Os irmãos pregam isso, mas tem tanta profundidade, né? É como o óleo do Espírito que desce sobre a barba de Arão, sacerdotal. Então, a união traz uma intimidade, uma proximidade, faz com que nós possamos entrar nas recâmaras celestiais, no secreto de Deus. É o orvalho de Hermon, né, que desce sobre o monte de Sião, ou seja, é a fortaleza de Israel. A união entre os irmãos é sinal também do avivamento. Essa comunhão, comum união. Eu gosto que nisso aí os católicos são melhores, os evangélicos pouco exploram. Eu acho que a congregação, quem sabe um dia, né, a gente vai ter espaço para escrever livro. Então, tem que ter um livro sobre comunhão, porque a gente fala muito, fica na comunhão, nós estamos na comunhão, a comunhão tá boa. E os católicos falam muito sobre isso, falam sobre o dom da comunhão, né? Tem um livro de Ratzinger que ele explora muito sobre comunhão. Se eu não me engano, é o Apóstolo, os Apóstolos, o livro dele. Ele fala sobre o dom da comunhão, e tem profundidade sobre isso, viu? Se a gente for olhar, né, as bênçãos sacerdotais, que encerra o culto, né? A graça e a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo. É um dom. A comunhão do Espírito Santo é dom. A comunhão da igreja com Cristo, com o Espírito Santo. Então, eles perseveravam na comunhão, nessa comunhão, longe de desavenças. Ali o Senhor, aí volta para o Salmo 133, né? Ali o Senhor ordena a paz e a vida para sempre. Então, é o caminho para avivamento, né? Comunhão, perseverança no partir do pão, nas reuniões santas, na vida de igreja. Perseveram na oração. O terceiro aí. Uma igreja sem estava em oração, frequente oração, perseveravam na oração. Enquanto estavam orando, queridos, não aconteceu o derramamento do Espírito Santo, mas quando pararam, né, receberam aquele
impacto, né, do vento veemente e tudo mais, eles oravam frequentemente. Então, é um combustível para a igreja, certo? É um combustível que vai fazer com que a igreja entre em chamas, por assim dizer. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos orava muito, certo? Olha só que diz aqui outro detalhe. Em cada alma havia temor. A igreja, certo, não vive de qualquer maneira a santidade. Ela treme e teme diante de Deus, certo, queridos? Ela não se acostuma com o desprezo à palavra, às coisas santas. Outras pessoas tem pessoas que acham que normalizam a vida no pecado, certo? Normalizam o pecado. Tem gente que já está normalizando, gente, o pecado. Nós confiamos muito na graça de Deus, mas a gente não pode normalizar. Pecado é pecado, tá bom, queridos? E nós precisamos retomar o temor a Deus. Entender que Deus é um Deus justo. Então, a igreja apostólica tinha temor de Deus. E não deixou de ser o princípio da sabedoria. E 1 Coríntios vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quem teme ao Senhor, quem teme não agradar, não louvar ao Senhor com seus atos, quer ter Cristo como o centro, a primazia de sua vida, certo? Então, havia temor. Atos 2:43, né? Existia a presença do extraordinário. A gente falou que não é sinal, mas tinha, gente. Tá cheio de milagre no livro de Atos. Paralítico curado, sinal, prodígio, maravilha. Estevão era diácono, não era diácono, os diáconos de hoje não estão assim muito, né? Mas Estevão era diácono, tinha prodígio, grande sinal. Filipe, diácono, em Samaria, sinais extraordinários, né? Em Atos 8. Gente sendo liberta, coxo e paralítico andando, certo? Anjo que tira Pedro da prisão. E a igreja estava fazendo o quê? Orando. Atos 12. Né? Elimas, o mágico, fica cego. As portas da prisão de Filipos se abrem, tem aquele terremoto. Quando Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Louvando, adorando. Ei, Jesus, fiel, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês percebem que a diferença, né? Que a igreja, ela passa por sofrimento, né? A igreja passa pelo sofrimento. Israel já tinha a questão da prosperidade, né? E Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles estavam participando da igreja, estavam avivados e adorando, né? A presença do extraordinário, do sobrenatural aconteceu, queridos. E voltando sobre adoração, sobre louvor, uma das maiores adorações do Antigo Testamento aconteceu sem palavras, né, serem alçadas. Ana orando ao Senhor no templo, né? A gente não sabe qual foram as palavras ali, mas enfim, vamos voltar aqui para o texto. Presença do extraordinário acontece. Então, Paulo ora todos os dias quando estava doente, né, na ilha de Malta. Então, acontece, milagres acontecem. A gente não deve buscar os milagres. Nós devemos buscar o Deus dos milagres, certo? Buscar Cristo Jesus. Mas é consequência, existe a presença do extraordinário. Ajuda aos necessitados, né? Olha só o que diz aqui no verso 44. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, na igreja apostólica, o amor não era só discurso, não, gente. Era prática. O avivamento espiritual trouxe a eles a prática. Eles desapegaram dos bens materiais. Entrou compaixão, eles encarnaram, viviam a graça de contribuir, de colaborar, de ajudar, certo? Então,
são uma das figuras do arrependimento. Era para ser o 7 aqui, né? Mas começou um de novo. Apego à casa de Deus. Diz em Atos 2,46. Eles estavam continuamente no templo. Aqui, figuradamente, a casa de Deus. Entendam, certo? O culto da igreja apostólica era um culto leve, fluido. Era gostoso demais. E todo mundo tinha prazer em estar todos os dias no templo, adorando, cultuando. Porque eles se deleitavam na adoração. A comunhão era gostosa. Comunhão, que eu digo, participar com os irmãos, estar com os irmãos era bom, era uma família, era uma fraternidade. Eles amavam estar juntos. E casa de Deus é quando há uma reunião santa, há uma congregação junta, certo? O cansaço, a fadiga, ao entrarem no templo, ficava de lado, certo? É diferente de hoje, que às vezes a gente entra, vai para o culto, a gente sente sono, tédio, cansaço, certo? Na hora da oração, na hora do louvor, mas uma igreja avivada, na medida certa, certo? Na medida certa, consegue nos trazer um prazer, um entusiasmo de estar com Deus, na casa de Deus, né? Que é a congregação. A congregação no sentido de não ser o templo, certo? A congregação é a reunião, né, dos lavados e remidos. Congregação, greg vem de rebanho. Greg do grego rebanho, greg rebanho. Congregação é a reunião santa das ovelhas, né? Enfim, estar junto. Então, dá prazer. Pressupõe isso. E nossos hinos são chique demais. Tem gente que não consegue compreender, né? E às vezes tem andamento da orquestra que está muito cansativo, mas tem andamento, né, que envolve a gente, né? Ainda assim não pressupõe uma igreja avivada, porque tem que ter todas essas outras características, certo? Nós estamos um pouquinho distante. Na igreja tem alegria e simplicidade. Essa palavra simplicidade, eu coloquei singeleza aqui nas minhas anotações, né? Singeleza de corações. De coração, perdão. Já estamos cansados. Verso 46. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja, cheia do Espírito Santo, é cheia do fruto do Espírito Santo. É uma igreja alegre, mesmo humilhado, mesmo açoitado, mesmo perseguido. A igreja não perdia a alegria. Gente, esse é o maior desafio. A gente fala muito do fruto do Espírito, e homens, mulheres, todo mundo precisa do domínio próprio, todo mundo precisa, né, de amor, de paciência, longanimidade, mas esse da alegria é difícil. Em meio às humilhações, em meio às perseguições, manter-se alegre. Olha o que diz aqui, eles comiam com alegria e singeleza de coração, certo? Eles não perdiam a alegria, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Estevão, quando estava morrendo, praticamente foi encurralado, né, ali no Sinédrio. Foi uma pressão psicológica absurda em Estevão, gente. Imagine, ele no meio do Sinédrio ali, todo mundo pressionando ele a falar, certo? Foi uma pressão psicológica terrível. Mas diz aí a palavra que quando o pessoal olhava para Estevão, olha, isso é símbolo de uma igreja avivada, fitavam os olhos em Estevão, viam como se fosse o ânimo que ele estava, com a singeleza, certo? Com a disposição que ele estava em falar do evangelho, de falar da palavra, viam o rosto dele como o rosto de um anjo, né? Então, via uma alegria, via algo diferente nele, certo? Então, é natural isso. A igreja avivada, ela louva a Deus. Vamos estar aqui em Atos 2:47, né? No finalzinho assim, fala assim, que permanecia louvando a Deus. A igreja avivada canta, se alegra, deixa de lado a murmuração, não fica murmurando, deixa de lado todas as provações, tributa a Deus um louvor ardente, com fervor, com pureza, com, né, um espírito contagiante, enfim. A igreja se considera assim, como se, voltando, né, o Salmo 133, refrigerada pelo orvalho do céu, desceu do céu, veio um óleo do céu.
Então, eu não canto por entretenimento, eu não canto para me aparecer, eu não canto para me mostrar, para agradar os gostos e preferências, mas canto para adorar ao Senhor que me salvou, ao Senhor que me resgatou, para celebrar as virtudes de Deus. Como é gostoso a gente cantando aqui, né? Cantando a salvação, cantando o que Deus fez, humilhados, arrependidos, enfim, né? E uma igreja verdadeiramente avivada é simpática. Como tem gente chata hoje, como tem crente chato, como tem crente antipático, como tem crente mal educado, como tem muita gente que se diz crente, né? Que, enfim, está longe disso. Né? O avivamento implica até nisso, certo? Contando com a simpatia de todo o povo, no mesmo 47. A igreja apostólica não era legalista, não era farisaica, certo? Não era super espiritual, certo? Não era pessoas mal-humoradas, frias, sisudas. Não. Contagiavam de fora pela leveza que vivia, certo? Fazia, queridos, com que o bom cheiro de Cristo fosse exalado, né? Refletiam a beleza de Cristo. Então, a doutrina, eles se adornavam com a doutrina e a forma de viver impactava as pessoas, que o pessoal queria, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero viver com esse povo, certo? E isso fez com que ocorresse um crescimento numérico. Normalmente é consequência do avivamento. Crescimento numérico. Olha o que diz aqui. Enquanto isso, acrescentava-lhes, verso 47, o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Calvinista, segura vocês aí. Eu sei que vocês estão doidos para pegar esse versículo, mas eu não quero falar disso. Mas eu sei, tá vendo? Os aqui já riram logo. Mas não quero falar disso. Quero dizer que é consequência do avivamento. Acréscimo, né? Crescimento da igreja, conversões, vidas salvas, corações transformados, certo? A igreja é cheia de pessoas sedentas por Deus, o número dos salvos se multiplicando, um crescimento extraordinário. É símbolo da igreja apostólica, é símbolo do avivamento. Eu trouxe aqui para a gente meditar, né? O livro de Atos descreve o crescimento explosivo da igreja apostólica, fruto do avivamento genuíno. O início, em Atos 1:15, a igreja com 120 discípulos. Depois, Atos 2, quase 3.000 batizados em um dia. Certo? Depois da pregação, da baita pregação que Deus deu ali, né? A Pedro, e não só pela pregação de Pedro, né? Porque todos ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus pelo Espírito Santo. Depois, outra pregação em Atos 4, o rol de membros sobe a 5.000. Depois, Atos 5:14, uma multidão se agrega à igreja. Atos 6, o número de discípulos é multiplicado. A igreja se espraia, é espraia mesmo, viu? Como uma praia. A palavra é espraia mesmo, tá? Não é porque eu sou baiano que eu falo errado. Vocês também têm uma mania de... A igreja se espalha por todo esse lugar. E em Samaria o bicho pega. Filipe chega lá pregando, expulsando o demônio, repreendendo o feiticeiro. O negócio, o bicho pega lá. É uma das passagens que eu gosto bastante, né? Em Atos 8. Então, vai se espalhando, vai crescendo. Depois aqui, Atos 16, né? As igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Ou seja, começam a existir igrejas locais. Certo? O Senhor começa a operar e dividir-se. Tem várias igrejas, conforme a sinagoga. E vai se espalhando várias igrejas e avivamento do poder e a glória de Deus. Que nós anelemos por um avivamento urgente em nossos dias, para que nós, igreja, né, possamos cumprir plenamente a nossa missão. Quando o avivamento vem, as multidões sedentas de Deus são salvas. E estes sinais da igreja apostólica refletem em nós também, queridos. Assim eu concluo essa apresentação. Foi uma alegria estar com vocês. A gente vai... Eu tenho um hino aqui para a gente cantar, mas eu vou abrir primeiro para a participação de vocês,